Sim, Estou sim. Pronto, pessoal, tá gravando, bora lá. É, eu já passei aí a presença a vocês. Cadê? Faltou, sim, o Classroom para poder pegar a atividade. Vejam bem, gente, essa atividade aqui para vocês é uma atividade inicial para que vocês pudessem tentar praticar. E aí eu queria e esperava muito de vocês, quem tivesse com dificuldades, aí ó, já aumentou 17. Quem tivesse com dificuldades que pesquisasse, tá? E buscasse alternativas na internet, que assistisse o vídeo do que eu postei aqui, que esse Aprenda Java em 10 minutos, é um vídeo bem direto ao ponto, digamos assim, mas vamos lá construir aqui essas alternativas, essas respostas aqui para cada uma. A primeira eu disse o seguinte, usando o site, aqui o link, eu pedi para que vocês criassem o primeiro programa, e esse primeiro programa, Olá Mundo. Seu programa deve imprimir na mensagem a seguinte mensagem. Na tela, a seguinte mensagem. Olá, mundo. Meu nome é XXX, onde XXX é o seu nome. Então, o que é que eu esperava de vocês? Que vocês clicassem nesse link aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor de ver. Clicassem nesse link. Iria abrir este site aqui. Deixa eu copiar aqui. Iria abrir este site aqui. E aí, quando abrisse esse site, ele vai carregar, ele já vem com um código, que é o código Hello World. O que é que tem dentro desse código aqui? E o que é que a gente precisa, sim, prestar atenção? Veja bem, gente, daqui para cá, ó, todo esse código e essa parte aqui, existem vários conceitos atrelados a isso. Existe o conceito de classe, existe o conceito de objeto, existe o conceito de pacote, existe o conceito de que o Java busca esse método que é chamado de método main para poder executar. Então, existem várias coisas, mas a gente não entrou dentro desse método. E a gente não vai entrar nesse momento. A gente vai primeiro aprender programação estruturada, ainda que a gente esteja utilizando Java, tá? Para depois a gente partir para a programação que a gente chama que é orientada a objeto. O que é essa programação estruturada, professor? Estruturada funcional, qualquer coisa assim, imperativa funcional. O professor Jean já começou a falar algumas coisas a vocês, que existem vários estilos de programação diferentes para a gente poder escrever o nosso código, ou dizer ao computador o que é que a gente quer que ele faça, tá? Essa programação estruturada, tá? Que a gente chama estruturada no termo geral, é a programação que se foca entre receber... Ai, poxa, eita, deixa eu ajeitar aqui meu teclado. A gente se foca em receber, tá? Uma entrada, que eu falei a vocês antes, depois processar alguma coisa, fazer algum processamento e depois gerar uma saída. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Então, tudo que a gente pegar de nossas questões, ou de nossas atividades, ou de nossos problemas computacionais, a gente vai pensar dentro daqueles 4 tipos do pensamento computacional, em a gente pegar o problema, diminuir ele, decompor esse problema, criar os nossos algoritmos, buscar padrões e depois depurar o nosso código. De que forma a gente faz isso? Com o pensamento de como um computador funciona, ou mais próximo do que a gente chama até de uma arquitetura de von Neumann, que era quando ele dizia o seguinte, você tem aqui uma entrada por meio de algum componente, e aí esse componente funciona internamente junto lá num processador com as suas unidades, tem ULA, UCL, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, junto com a memória transacionando esses dados e depois devolve uma saída, algo que durante muito tempo já foi estudado e foi visto que é bastante eficiente. Então, quando a gente fala desse mundo de programação, a gente tem um desses estilos de programar assim, que é chamada que é chamada de programação
imperativo funcional, vamos dizer assim. Ou a gente chama, termo geral, de programação estruturada, um código estruturado, tá? Que a gente vai simplesmente fazer isso. Então, neste momento, se eu não deixei claro isso, eu peço desculpa a vocês, nós vamos focar nesse tipo de programação e vamos usar o Java. Então, dito isso, a gente vai buscar escrever os nossos códigos todos em um único arquivo, que no Java depois a gente vai conhecer isso e vai saber que isso daqui, na verdade, é uma classe, tá? E aí a gente vai escrever o nosso código aqui dentro, ó. Tem umas chaves aqui, ó, que delimita onde começa e onde termina o código que eu vou escrever, tá? Fora isso, a gente não precisa mexer em nada. E por que que eu já estou falando isso? Porque eu vi algumas pessoas que estavam aqui dentro, por exemplo, escrevendo assim: Olá, mundo. Então, não vai funcionar. Por quê? Porque aqui você está escrevendo uma linguagem que a gente entende, mas não que o computador entende para processar. 2, não vai funcionar porque está fora da estrutura que é esperado dentro de um programa Java. Então, aqui, quando a gente escrever algum código, a gente vai escrever aqui dentro dessas chaves. Beleza. Então, foi o que eu disse na aula passada, gente. Quando eu quero dizer para um computador, vamos dizer assim, mostre alguma coisa na tela, tá? A gente vai ter que escrever o system out print ou print system out print ln. Por quê? Quando eu faço isso, eu digo ao computador que o que vocês não estão vendo gente? Tô vendo aqui. Eu tô vendo. Nós. Aqui também. Eu também tô vendo. Tá normal. Gente, se alguém não tá vendo, vai aí na lista de pessoas e tem 2 nomes Laísson. Aí vocês vão clicar em um que tá a imagenzinha preta. E porque tem uma que vai ser só o meu microfone e o outro que é a tela, tá? Então, olha, este comando aqui e este comando são os comandos do Java para dizer que eu quero imprimir alguma coisa na tela. Desculpa aqui que eu esqueci o ponto e vírgula, tá? Que eu quero imprimir alguma coisa na tela. Que coisa é essa que eu quero imprimir na tela? A mensagem que estiver dentro dessas aspas. Então, o padrão do Java para imprimir na tela é: inicio uma aspas, fecho essas aspas, inicio um parênteses, fecho esse parênteses, e eu escrevo o meu comando, seja ele system.out.print, para imprimir na tela e não pular uma linha, ou system.out.println, para imprimir na tela, e esse ln é a abreviação de line, que significa linha, ele imprime e pula uma linha, tá? Então, este é o comando de saída dentro do Java. Tá certo? Então, esse é o comando que a gente vai utilizar para resolver a nossa primeira questão. Então, a nossa primeira questão, se vocês clicarem aqui, ó, neste link que está dentro do Classroom, ele já vai abrir esse site que eu estou, e aí vocês bastavam copiar esse textinho aqui, tá? Opa, esse textinho e colocar ele aqui dentro. Olá, mundo. Meu nome é Laísson. Então, feito isso, eu venho aqui em cima em Run, vou executar. Oi, papai, boa noite. Deus te abençoe, filho. Beijo. Eita, coisa linda. Tchau. Desculpa. Vai vocês gravando aqui, oh, meu Deus. Ai, meu filho. Ó, então, quando eu clico aqui em Run, aí ele vai vir aqui, ó. Olá, mundo. Meu nome é Laísson. Então, a mensagem que eu colocar aqui dentro, se eu colocar a mensagem aqui, Laísson Alencar, e apertar Run, ele vai imprimir a mensagem, olha. Vai aqui, ó, Laísson Alencar. Se eu colocar qualquer outro texto aqui dentro,
ele vai imprimir na tela. Professor, nesse caso, só vai imprimir sempre esse texto que está aqui, nesse caso, sim. Mas e se eu quiser colocar mais textos, eu vou ter que colocar aqui dentro? Não necessariamente. Você pode escrever outro comando aqui, que é o mesmo comando de impressão, ó, println, aí abre parênteses, abre aspas e coloca aqui, ó, tá aqui, mãe, texto, qualquer texto, e aí ele vai imprimir também. Então eu vou executar agora. E ele vai imprimir. Perceba o seguinte, ó, que aqui ele imprimiu, pulou uma linha e aqui também. Então, se eu não quisesse que ele pulasse uma linha de um texto para o outro, bastava eu apagar o LN aqui, ó, gente. Porque esse LN é o que pula uma linha. Então, se eu executar agora, eles vão imprimir os dois textos juntos, olha, na mesma linha, ó. Qualquer outro texto e o texto qualquer, tudo junto. Então, quando eu quero pular uma linha, eu venho aqui, opa, e coloco o meu LN, tá? Então, essa foi... Professor, agora eu compreendi, viu? Que coisa Que bom, boa. Elaine. Que bom, Elaine. Eu quero que os demais também vão participando e vão falando, tá? Ô, professor, Oi. fale logo. É porque no meu celular não aparece rum em cima. Ele aparece esse playzinho embaixo. É Fabiana, é isso? É, Pronto, Fabiana. Dá uma olhadinha. E embaixo tem um playzinho aqui. Só esse íconezinho, ó. certo. Pode clicar aí, se der para ir testando qualquer coisa, você manda o print. Oi, Saulo. Para qualquer tipo de programação, sempre vai usar esse sys.out.println. Dentro do Java, a gente vai utilizar este comando para imprimir na tela. Se eu utilizar uma linguagem R, se eu utilizar uma linguagem Python, se eu utilizar uma linguagem PHP, um C que existe uma infinidade de linguagens, cada uma vai ter a sua forma de imprimir. Então, como a gente vai se focar só em Java aqui, a forma de imprimir é essa. Mas perceba o seguinte, ó, eu estou pedindo que o Java faça isso para poder mostrar na tela. E eu estou afirmando a vocês desde o começo que programação é a nossa ferramenta. Por quê? Vamos supor que eu possa abrir aqui o meu código em Python, ó, e simplesmente executar aqui, ó, e pedir para ele imprimir. Aí eu vou pedir assim, ó, qualquer texto, como eu coloquei ali. Qualquer texto, e vou botar aqui, ó, outro texto qualquer. E aí eu vou imprimir. Aí eu vou imprimir. Deixa eu só salvar aqui. Vou imprimir e ele vai processar e vai imprimir na tela também, da mesma forma. Eita, professor, mas poxa, quer dizer então que no Python eu só preciso escrever essas duas linhas para poder fazer isso? Sim, eu só preciso escrever essas duas linhas para fazer isso. E no Java eu tenho que escrever muito mais para poder imprimir. Beleza, eu tenho que escrever muito mais para poder imprimir. E o que é que isso vai mudar? Veja só, deixa eu só um segundo, Wellington. O porquê que eu estou falando isso? Gente, programação, ou linguagem, é a ferramenta. Programação é o nosso objetivo, tá? Então, se você chega para qualquer programador Java e pergunta a ele, cara, tu acha difícil programar em Java? Ele vai dizer, não tenho dificuldade nenhuma. Agora, tu acha difícil programar em Java e o cara é especialista, ou em Python, e ele é especialista em Java, ele vai dizer, poxa, é muito complicado. Aí tu vai dizer, poxa, peraí, Python eu vou escrever bem pouquinho e Java eu vou escrever mais. Por quê? Porque linguagem de programação é só ferramenta. A gente não mede por isso de dificuldade ou qualquer coisa do tipo. Se vocês criarem um mínimo de experiência aqui no Java, vocês já vão abstrair isso daí, já vão passar a utilizar várias outras coisas de funcionalidades, de ferramentas que vão ajudar
bibliotecas e tal, e vocês já vão estar escrevendo e isso daqui se torna totalmente indiferente, tá? Então a gente foca em aprender. Que Oi? muita coisa que tem em Java tem também em Python. Sim, Entendeu? sim, Assim como sim. tem muita coisa que é diferente, mas tem muita coisa que é igual. Então, tipo, do que adianta você não aprender nada em Java, querer ir para Python porque é mais fácil e tal, mas quando chegar lá você vai ter a mesma dificuldade que Mas em Java. é porque eu estava só terminando aqui. Não existe, e a minha linha de raciocínio é a seguinte, não existe fácil ou difícil, gente. Quando eu falo fácil ou falo difícil, a gente coloca aí a questão do nosso eu dentro do que a gente acha. Existe questões de complexidade, de mais partes envolvidas, ou mais conceitos atrelados. Mas não existe fácil ou difícil. Se eu perguntar algo que é fácil para vocês, aí vocês aí podem dizer, sei lá, vamos supor que alguém sabe assentar uma casa e coloca, faz todo o projeto ali tudo direitinho, sabe fazer tudo, pá, 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 bate o nível tudo direitinho e chegar para outra pessoa e perguntar: eita, tu sabe ali ajudar para poder fazer umas colunas, fazer uns negócios? Não, não sei não, para mim é muito difícil. Poxa, mas é tão fácil fazer isso, pá, e pá. Então, não existe fácil ou difícil. Quando a gente fala isso, a gente está falando da nossa experiência. O que existe é questões de complexidade. Algo que é mais complexo e algo que é menos complexo. E a gente que está aprendendo aqui, só para eu encerrar agora de vez, o nível de curva de aprendizagem do Java, ele é um pouquinho maior do que o do Python para quem está iniciando. Mas como a gente vai desenvolver o nosso foco em aplicações desktop, nós vamos focar no Java, tá? E aí a gente vai fazer algumas coisas com Java, daqui a pouco vocês vão ver outras coisas que é muito mais fácil fazer, desculpa, fácil não, menos complexo, fazer no Java do que fazer no Python. Quando a gente começar aqui a falar sobre a parte visual da coisa, de fazer, por exemplo, aqueles softwares que vocês veem no mercado, por exemplo, que está passando ali os produtos, está consultando, tá, etc. No Java a gente faz isso assim. No Python, meu amigo, você vai suar muito para poder fazer. É claro que existem também frameworks que vão nos ajudar, mas se você pegar um Tkinter da vida ou algumas outras coisas aí para quem já entende algo, vai ser muito mais complexo. E aí a gente não vai se focar nisso, tá certo? Porque, novamente, vou fechar isso daqui para a gente esquecer isso aqui de uma vez por todas. Nosso foco é Professor, programação. Nosso foco é criar lógica, é saber resolver problemas. Ponto. A nossa professor, ferramenta é o Java. Ponto. Beleza? Deixa eu só dar a vez aqui. Desculpa, Elaine. Deixa eu só dar a vez aqui ao Wellington, porque o pessoal estava levantando a mão e eu estava olhando aqui para a tela e não estava vendo. Tá? Deixa eu só dar. Oi, Wellington. Eu tô aqui com o notebook aberto, com o Reflex Certo. aqui. Eu comecei a manusear aqui. Eu tinha feito esse comando aí da segunda questão. Eu fiz igualzinho que tu tinha feito o vídeo. Só que eu observando aqui, sim, sempre dava erro. Eu observando aqui, quando você botar aí system.out, se você colocar esse system com a letra minúscula, ele vai Ele dar não erro. vai. Isso. Tanto faz. É. Se os, pronto, tá aí esse daí, né, que você colocou. Uhum. Qualquer outro texto e o outro embaixo, se eu colocar os dois minúsculos, não vai. Os dois S minúsculos. Tá? Tem que Isso. ser os dois S maiúsculos. Acho que foi esse o erro que eu cometi. Exatamente, Wellington. Eu acabei, e é bom ter pontuado, porque eu acabei esquecendo de falar isso. E a gente chama esse efeito, pessoal, de case sensitive, tá? Então, quando a gente escreve com uma letra maiúscula ou minúscula, tá? Ele entende de forma diferente. Certo? Então, isso vai começar a fazer sentido, a gente vai começar a ver outras coisas, tá? Se eu escrever uma variável aqui inteira, essa variável, sei lá, nome, essa variável é diferente de, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, nome, tá certo? Ele entende de forma diferente porque um é um N maiúsculo, o outro é N minúsculo. Claro que a gente não vai fazer isso daqui, porque não existe semântica nenhuma, não existe significado você utilizar isso para poder diferir as suas
variáveis. Mas o que isso implica é que quando a gente for utilizar dentro do nosso programa, eu vou ter que colocar exatamente igual ao nome que eu defini. E aí, dentro dos comandos, toda vez que a gente aparece o system, a gente vai colocar o S minúsculo. Toda vez que a gente declarar alguns tipos de variáveis, a gente vai ter que colocar com a letra maiúscula. E aí a gente vai pegando, tá certo? Isso daí é o 100% do todo. Mas hoje a gente vai caminhar em 5 aqui, tá bom? A gente vai caminhar em 5 e vamos de 5 em 5. Daqui a pouco a gente chega lá nos 100. Tá certo, pessoal? Então, ó, deixa eu voltar para cá. Essa foi a nossa primeira questão. Elaine, você ia comentar sobre a dúvida, pode ficar à vontade. Esse inicial sempre é com essa linguagem aí, class. Eu tirei até a foto aqui. Ah, sim. Isso, do Sempre jeito vai que tá ser aqui. assim, né? Sempre vai ser assim, né? Para depois você programar, né? Pronto. Como a gente tá de 5 em 5, sempre vai ser assim, tá certo? Não vou complicar a vida de vocês. Quem já estudou Java antes vai dizer, mas professor, o senhor tá falando isso. Sempre vai ser assim, a gente vai de 5 em 5, tá certo? Depois a gente vai aprender como é que a gente muda e o porquê que a gente muda isso. Como não é o momento, sempre vai ser do jeito que tá aqui, ó. O que tiver aqui, ó, pronto, ó. Esse é o nosso código base. O que a gente vai escrever aqui para programar é aqui dentro, tá certo? Certo. Sempre vai ser assim, nesse momento. Beleza? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Cadê? Gente, teve alguém mais que levantou? O Wellington levantou a mão, Matias também. Professor, futuramente nós vamos ver programação orientada a objetos também? Vamos sim, Leonardo. Nós, na verdade, daqui a 1 mês e meio a gente já vai estar com orientação a objeto. Beleza. Mês, no máximo. Aí é que a gente vai chegar na parte boa. Mas vamos com calma, tá? A gente vai estar chegando nos 45, ó. 45, 50. Aí a gente vai até os 75 e depois a gente vai para uma parte web também para ver se a gente consegue falar sobre o Spring. Tá? Matias. A minha dúvida é só o exercício, professor. Bora voltar para ele agora. Não é aquele não, é o conjunto mesmo. Esse que o senhor vai fazer é aquele que tem 6 questões, que termina com da galinha, ou é outro? Não, eu acabei me esquecendo de dizer, não foi, gente? Dentro daqui do Classroom, cadê aqui? Eu tinha colocado aquele que tinha 6 questões dentro da aula. Ai! O que foi que eu fiz agora? Peraí. Tinha colocado dentro do arquivo aqui da aula, mas a atividade em si é essa daqui que eu passei como atividade Olá Mundo. Aí só são 3 questões. Tá? Aquele lá de 6 questões pode deixar lá na aula para a gente praticar depois. Eu só simplifiquei aqui pela quantidade. Ah, tá, ok. Beleza? Por isso que eu tava atrapalhando, que eu pensei que eu tinha pegado alguma coisa diferente. Não, vamos lá. A atividade, a segunda questão era essa daqui, ó. Faça um programa que o usuário informe um valor qualquer e você exiba o valor informado com um aumento de 15%. Use o exemplo visto na aula para receber um valor base do teclado. Anexo contém um vídeo de 10 minutos que explica como ler as entradas. Quem viu esse vídeo aí de 10 minutos aqui, de como é que lia essas entradas? Eu vi o Vocês começo. Eu vi. Pronto. Eu vi, acho que mais de Eu 10 não vi vezes. não aí. ainda, eu assisti só o primeiro, depois dormi, o início. Aí pronto, Tá. perdi, aí depois eu vou assistir. Tá certo. Veja bem, gente. Então, dividindo aqui o nosso conhecimento do que a gente estava falando na aula passada, tá? A gente aprendeu agora, a gente já sabe como é que faz para exibir alguma mensagem na tela. Então, vamos usar o System Out Print LN, tá? E eu vou passar a mensagem aqui na tela e vai ser impresso no meu console aqui, que é executando dentro do meu computador, tá? Só para que eu possa, deixa eu ver só se vocês conseguem enxergar aqui. Vocês conseguem enxergar aqui de boa, pessoal?
Sim. Sim. Beleza. Eu vou escrevendo aqui, porque aí eu vou. Fica mais fácil para eu do que ter que estar mexendo aqui. Esse daqui, na verdade, é um programa, é o Eclipse, que é o que a gente vai usar, e depois eu vou ensinar vocês a mexer lá dentro do laboratório, como é que a gente vai trabalhar com ele, tá? Mas o que eu vou estar escrevendo aqui é a mesma coisa de eu estar escrevendo lá no site online, beleza? Então, gente, eu passei, disse a vocês o seguinte, então o system, olha só, quando eu vou escrever, ao invés de ter que escrever, eu já coloco aqui, ó, um comando, só digito CISO. Então, já para quem olhou já viu que tem muito texto, eu só digito isso e ele já converte para mim o System Out Println. Então, tem várias outras coisinhas disso daqui que a gente vai aprender no laboratório que vai nos ajudar também, tá certo? Então, comando básico de saída, a gente passa aqui a mensagem que vai ser impressa. A mensagem que vai ser impressa na tela, tá certo? Agora, a gente vai falar sobre... ótimo. É ótimo. Tem vários atalhos aqui, tá? A gente vai adotar... Deixa eu só fazer o seguinte, vou deixar assim, ó. Eu disse o seguinte a vocês, ó. Ler teclado. Não entrei também em tantas nuances, porque a gente vai ver mais na frente. Entenda isso, que a gente ainda vai... De 5 em 5, a gente vai estudar muita coisa aqui. Ler teclado, tá? Que tem todo esse código, também será padrão, tá beleza? Nesse momento será padrão. Então aqui, ó, padrão também para imprimir mensagem na tela, tá? Padrão para leitura. Então toda vez que vocês precisarem, usem dessa forma aqui, estabeleçam o mesmo nome de variável, porque, por exemplo, a Augusta, que estava conversando comigo, mandando os códigos, eu vi que depois um dos problemas dela era porque ela tinha chamado aqui em cima como ler, e depois lá embaixo ela tinha chamado como ler teclado. Então, ele não conseguia identificar que a variável, o que ela queria utilizar, era, na verdade, o ler, porque estava com nome diferente. Então, eu acredito que muitas outras pessoas tiveram esse tipo de problema. Então, quando a gente estiver utilizando dentro do laboratório, veja bem, ó, eu não escrevi aqui como ler. Olha, aqui, ó, já está marcando um xizinho aqui, está dizendo que ele não consegue definir, está muito pequenininho, mas ele não consegue definir quem é a entrada. Então, ele não sabe quem é a entrada. Por que ele não sabe? Porque eu mudei, ao invés de ser entrada, é ler. Então, quando eu vim aqui e eu mudar, ele vai resolver. Aí ele está dando outro erro porque eu faltei definir quem é o tipo da minha variável não. Tá, beleza. Deixa eu só deixar aqui assim. Professor, essa variável cada passo feito, cada algoritmo? Pronto. É isso que eu ia voltar agora, porque eu comecei a falar e me esqueci, que eu não tinha dito para cá dentro da revisão. Gente, o que é e o que são as nossas variáveis? Quando a gente está utilizando aqui em programação, a gente vai querer guardar valores. A gente quer guardar um valor para que a gente possa utilizar mais na frente, tá certo? Então, isso fica bem e faz muito sentido para a gente. Se eu voltar aqui eu falei, mas veja só, deixa eu botar aqui... Não, para cá mesmo. Vejam bem. Se eu coloco aqui Laísson, tá certo? Esse comando vai imprimir o nome Laísson dentro da minha tela. Ou seja, quando eu executar o meu código, vai aparecer Laísson lá. Beleza, agora se eu quisesse dividir, vou botar aqui, ó, Laísson Alencar, se eu quisesse dividir entre nome e sobrenome, para que eu pudesse utilizar, por exemplo, tá, para dizer que o nome da família de Laísson é a família Alencar, ou qualquer coisa assim do tipo. Eu poderia imprimir aqui na tela, poderia, beleza? Mas eu quero guardar isso em alguma coisa para que eu possa utilizar mais na frente e dizer, olha, o nome completo de Laísson é Laísson Alencar. O nome da família dele é a família Alencar. Ou seja, eu vou dividir em nome
e sobrenome. Então, para fazer isso, eu preciso criar o que a gente chama de uma caixinha do nada. É semelhante a um armário, tá? Vocês já viram aqueles armários, por exemplo, que tem na Casa das Balas, quando a gente entra, tem logo um bocado de armário assim do lado. Cada uma tem um cadeado, uma chave. Então, quando você entra que está com alguma coisa, você guarda ali para depois você pegar. Vocês já viram isso ou já viram alguma outra coisa? Aquele armário estudantil que tem, Sim, já vi. certo? Veja bem, se Laura entra, ela pega uma chave, guarda uma coisa ali, eu entro e pego outra chave, eu consigo abrir a caixinha de Laura com a minha chave? Consigo não, porque para cada caixinha existe uma chave específica. Esse conceito de, vamos dizer assim, de chaves, isso que eu estou falando, pensem agora que o computador, na sua memória RAM, que é o que ele está utilizando aqui, para a gente poder executar o nosso programa, tá? Ele tem um armário gigante de caixinhas. Então, essas caixinhas estão todas vazias. E aí, quando eu quero guardar alguma coisa, tá? Eu posso pegar a chave dessa caixinha, colocar alguma coisa lá dentro, e aí, se eu perguntar ao computador, olha, o que é que tem na caixinha 1012, aí ele vai lá na caixinha 1012, pega o valor que tem e mostra aqui na tela para mim. Então, se eu pego e crio 100 caixinhas, o computador vai saber diferenciar onde está cada coisa e assim por diante. E aí, nesse conceito de caixinhas, eu até disse a vocês na aula passada, eu acredito, que, por exemplo, é como se a gente pegasse um pote de o Java trabalha da seguinte forma. Nessas caixinhas, quando eu abro essa caixinha e coloco vamos dizer assim, um valor inteiro, coloco um dinheiro ali, vamos dizer assim, pronto, desculpa, tá? Mas eu abri uma caixinha e coloquei chocolates dentro, já que a gente tá na Páscoa, tá certo? Isso daí já é uma deixa para o que Cleverton falou no grupo. Mas eu abro uma caixinha e coloco chocolates dentro, tá? E eu digo, olha, essa caixinha só recebe chocolates, pro professor Laís, tá? Então, o computador, o Java, que ele sabe e não deixa, por exemplo, se alguém chegar com um confeito, colocar dentro dessa caixinha. Por quê? Porque o Java vai dizer, olha, nessa caixa só aceita chocolate. E assim por diante. Então, eu posso abrir essas caixinhas, ter uma infinidade, e definir qual é o tipo de coisa que eu quero guardar em cada caixa. Posso guardar, sei lá, tá chovendo agora, sombrinhas, guarda-chuvas, posso guardar as caixas de chocolate, carta, papel, o que for, tá certo? Então, é como se fosse uma lixeira também inteligente, das lixeiras recicláveis, que divide as cores e os tipos. E aí, se você fosse colocar um papel em um lugar que era de vidro, ela dissesse, ó, aqui não pode não, já coloca lá no de papel, e assim por diante. Então, agora, trazendo essa abstração do que eu estou fazendo para a prática, quem são essas nossas caixinhas? São as nossas variáveis. Como é que eu faço para criar essas caixinhas? A gente colocou na aula passada e a gente tem a seguinte sintaxe, a forma de escrever e pedir ao computador para criar essa caixinha. Eu digo o tipo dessa caixinha e depois eu digo o nome dessa caixinha. Tá? Então, quando eu faço isso, o computador cria essa minha caixinha do nada. Em outras palavras, olha só, int salário. O que é que o computador fez? Só com este comando aqui, gente, o computador, ele vai, quando eu executar o meu código, vai dizer, olha, separa um espaço na memória para uma caixinha que vai se chamar salário, e essa caixinha salário só vai guardar valores numéricos do tipo inteiro. Quais são esses valores? Aqueles que não apresentam casas decimais. Vocês conseguiram entender essa abstração e essa aplicação do que eu estou fazendo, gente? Esse é o momento. Deu para entender que, ó, por exemplo, se eu quero criar... Aí coloca inter antes para criar a variável, é? Eu coloquei aqui no... Pode falar. O int, no caso, seria para números inteiros, né? No caso, Exatamente. se fosse, senão...
Tem o float, que é para número. Parece que é real, né? Número real, né? Isso mesmo, Meu tá? Deus. Pronto, beleza. Aí, ó, mas calma. Aqui, ó. Deixa eu dizer aqui, ó, aula 3. Tá aqui, ó, eu coloquei quais são os tipos. Tá? Então, tá aqui, ó. Cadê? Ó. Tá aqui os tipos para a gente utilizar e como é que a gente utiliza. Tá certo? Então, para cada um, existem, para cada caixinha, quando eu vou criar dentro do Java, eu informo ao Java o que é que eu quero guardar. Professor, vai ficar muito complicado eu saber tudo. Eu não estou pedindo para vocês decorarem tudo, mas aí eu vou pedir para que vocês decorem int, double, tá? Eu vou botar aqui salário, double, sei lá, troco. Não, desconto double, tá? E que a gente saiba também, além de int double, a gente vai utilizar um outro que é chamado de string, tá? String vai permitir a gente guardar valores textuais, ou que a gente chama de cadeias de caractere. Gente, sabendo esses três aqui, desculpa, mais um, que é o boolean, tá? O boolean lógico. Sabendo esses 4, a gente vai conseguir fazer tudo aqui a priori dentro do nosso curso, dessa parte inicial, tá certo? Aí o que é cada coisa? O int, eu coloquei lá, guarda valores inteiros. Então eu peço ao Java, cria uma caixinha, que agora vai ser chamada salário, e só vai guardar valores inteiros. Quem são esses valores? 1, 2, 3, 90, 100 e assim por diante. Ou seja, números que não apresentam casas decimais, tá? Quem é o double? É o que guarda valores reais. Então, vai guardar o quê, ó? Sei lá, 9.9, 7.5, 3.4 e etc. Ou seja, valores que apresentam casas decimais. String, textuais, guarda valores como rua, casa 100, Laíson, nomes e por aí vai. Então, sempre valores textuais. E aí pode guardar aqui, ó, frases inteiras, textos inteiros, tá? Inteiros em quantidade, ou seja, bem grande. Beleza? E aí a gente tem o nosso lógico. O nosso lógico, que é do tipo Boolean, pessoal, é o que só assume 2 valores. Então, se eu perguntasse a vocês, pessoal, vocês vão segunda-feira para a escola, vocês só vão me responder sim ou não, tá certo? Então, tipo, de fato vocês vão, aí sim eu vou, não, não vou. Então, se eu afirmo, desculpa, agora vocês, dizendo, vocês vão à escola, essa situação pode ser true, ou seja, pode ser verdadeiro, ou pode ser false, que é o falso. Então, o Boolean, aqui, os nossos valores lógicos, eles sempre só vão assumir 2 valores, ou uma coisa ou outra. Ele nunca assume mais valores. Isso daí a gente pode considerar ainda como zeros e uns, sim e não, true e false, VOF, e assim por diante. Tá certo? Até aqui, pessoal, vocês conseguiram entender isso? Eu crio essas caixinhas do nada. Desculpa. Eu crio essas caixinhas do nada. Defino qual é o tipo delas, seguindo essa sintaxe aqui. Ou seja, essa forma de escrever. Essa forma de escrever, informando o tipo, informando o nome da minha variável. O tipo inteiro,
nome salário, o tipo double, nome desconto, o tipo string, o nome da minha variável, o tipo boolean e o nome dela chamado de lógico. Tudo bem? Professor, Matias, aí na inteiro, na double, o senhor colocou a primeira letra minúscula. E no string, maiúscula. Por que isso? Porque o string é uma classe. Eu não vou entrar em detalhes, tá certo? Mas vamos assumir o seguinte, que existe dois tipos de existem duas classificações de tipos de variáveis. Uma é o que a gente chama de tipo primitivo, que são os tipos que praticamente, vamos dizer assim, todas as linguagens de programação têm, tá? E o outro são os tipos que aí já são exclusivos do Java, que são tipos que vêm da orientação a objeto. Não existe dentro dos tipos primitivos do Java o string, ou seja, a cadeia de caractere. O que existe é só o char, que só guarda um único caractere. Então, se a gente tenta guardar mais de uma letra, ele não consegue guardar, tá? E aí, todos os tipos primitivos são com letras minúsculas. E o tipo de classe, que é só string, ela é com letras maiúsculas. Logo, deixando claro aqui, não existe o string com letras minúsculas, tá certo? Então, ó, se eu faço isso daqui, o Java vai acusar que tá errado, porque não tem essa string aqui. Mas se eu coloco com letras maiúsculas, aí ele passa e aceita aqui de boa, tá certo? Então, o que existe de tipo primitivo é só o char, e o char a gente só consegue guardar uma única letra, assim, ó. Por exemplo, um L, mas se eu coloco aqui o LA, ó, ele já acusa um erro porque ele não aceita. Então, a gente vai ficar com esses 4 tipos e essa forma aqui para a gente fazer as coisas inicial. Então, não quero que vocês decorem tudo, lembrem de tudo, mas pelo menos se esforcem para poder lembrar desses 4 aqui. Tá certo? Foi ótimo. Obrigado. Então, vamos lá? Eu não entendi. É que eu não tô acompanhando isso. 1h06 de aula. Já tá. Eita, Saulo pegou no sono. Tá bom, gente, vamos lá agora, vamos responder aqui, vamos fazer mais alguns exercícios agora, aplicando só isso daqui que a gente tá vendo, tá certo? Porque eu vou passar outros exercícios para que vocês vão praticando até semana que vem. Eu só vou pedir uma coisa a vocês, que 20 minutos do dia de vocês, 30 minutos no máximo, vocês parem em algum momento do dia para vocês darem uma olhada aqui em algum código que seja um Hello World e fazer nem que seja uma declaração de variável. Porque a medida, todo dia faz o seguinte, ó, eu não sei muita coisa não, ainda estou com dificuldade, mas todo dia eu vou vir aqui e vou declarar uma variável de um tipo diferente. Outro dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Tem gente que já está mais avançado porque já conseguiu pegar já e subir mais escadas. E outras pessoas não. Mas a gente tem condições de subir igualmente. Mas a gente só precisa, como eu lhe disse, praticar. Porque a partir da prática, aí a excelência vai vindo aos poucos, tá certo? Eu já pratico na minha vida, pessoal, já faz muito tempo. E não deixo de praticar e não deixo de consultar no Google, não deixo de assistir vídeo, aula, não deixo de assistir e fazer as coisas porque não temos nem a necessidade de saber de tudo, tá certo? Não existe, principalmente aqui na nossa área. O que existe é que a gente sabe resolver problemas e aí a gente aprende, na verdade, a aplicar em determinada linguagem, em determinado contexto. Sempre vai ter algo para aprender, sempre tem coisa que vai dar pulga atrás da orelha, sempre tem coisa que vai dar trabalho e assim por diante. Tá certo? Então, vamos lá. Se fosse assim, ó, o pessoal construía prédio por aí, a gente nunca ia ver prédio caindo, tá certo? Beleza, vamos lá. O bom da gente é que, ó, se, por exemplo, dizer uma coisa, se um médico se um médico está fazendo uma cirurgia e ele erra, pessoal, um ponto e vírgula ali na cirurgia dele, ele pode acertar a V errada.
e aí matar uma pessoa. Aqui, se a gente esquece um ponto e vírgula, a gente vai ter só um problema de código que a gente resolve aqui e não mata ninguém. É por isso que eu tô dentro dessa área, viu? Porque eu sou muito medroso. Então, vamos lá. Tá, aqui tá... Pessoal, se eu Oi. quiser programar um formulário tipo como se fosse uma identificação para Certo. alguma empresa. Aí eu ia construindo dentro das variáveis, ou eu coloco, como no início, o padrão ali, system, outprint, e vou colocando o que Tá. ele a passos. Eu consigo, assim, dessa maneira, se eu quiser criar um formulário. Consegue sim, Elaine. Agora a gente só precisa saber qual o tipo de aplicação do seu formulário. Por exemplo, esse formulário vai ser dentro de um software mesmo aqui em Java, do que ele vai estar visualizando, é um formulário que vai para a internet, vai para a web, qual é o tipo, vamos dizer. Mas aí a gente vai construir sempre com a mesma, digamos assim, lógica do que a gente faz aqui. A gente tem um pouquinho, tem algumas características diferentes por ser uma programação que está voltada neste momento, tá, para aplicativos de desktop. O que é aplicativo de desktop? Eu tinha até mostrado a vocês aqui, ó, vamos supor, eu abri aqui o... Pessoal? Abri aqui, ó, o de imposto de renda, ele vai demorar só um pouquinho aqui para carregar, porque meu computador tá lento, mas... Isso daqui é um exemplo, esse daqui é um exemplo de um aplicativo desktop que a gente pode desenvolver com o que a gente vai estar aprendendo aqui, tá? Não, claro que a gente não precisa também ter que desenvolver um aplicativo tão extenso e tão grande quanto esse, tá certo? Para um Mas, site. gente, para um site, Sim. um site é diferente, tá certo? Porque o site é um paradigma diferente de programação que a gente vai utilizar, tá certo? Então, o site, a gente pode utilizar Java para desenvolver? Podemos sim. A gente vai utilizar o System Out Println só quando a gente quer alguma informação interna dentro do console, porque a gente vai ter uma outra forma de escrever, tá? O Java, ele se define aí mais ou menos em 3 linguagens com características diferentes. A gente tem essa parte do Java Desktop, temos a parte do Java Web e temos a parte do Java Android para celular, e aí cada um tem algumas características. Mas, essencialmente... Essa desktop é a interna, né? Como computador... Desktop está aqui. Por exemplo, fazer esses formulários aqui, tá certo? Fazer esses menus para poder abrir, ó, e ter opções. Abrir aqui uma coisa, ó, eu vou fazer uma nova declaração. Isso daqui é um aplicativo desktop, tá certo? Mas eu tô dizendo, tá? Então, eu sei que tem muitas dúvidas e acho que o fato da gente não estar dentro de sala de aula presencial favorece isso. Ó, eu já tô aqui, a gente já tá há 1 hora e um pouquinho conversando e eu ainda não consegui fazer ainda 20%, 30% do que já era para a gente ter feito. Então, eu vou pedir agora a vocês para que a gente foque um pouquinho isso não quer dizer que eu não vou deixar de tirar dúvidas, tá? Mas que a gente foque um pouquinho aqui na parte do exercício e aí a gente foque agora nas dúvidas relacionadas a ele, tá? Porque a gente tem mais exercício para fazer aqui para a gente praticar e colocar isso mão na massa. Então, gente, a segunda questão. Eu vou... Cadê? Eu fechei, foi? Meu Deus. Tá aqui. Não. A segunda questão, vamos lá. Eu pedia para receber um valor quem... Cadê minha questão, meu Deus? Eu já me esqueci. Aula 3. Faça um programa que o usuário informe o valor qualquer e você exiba o valor informado com aumento de 15%. Show. Perfeito, então. Então, faça um programa que o usuário informe o valor qualquer e a gente vai exibir esse valor de 15%. Gente, qual a lógica da gente resolver essa questão? Eu vou deixar aqui, ó, parado,
Isso daqui não vou usar agora e não vou usar isso aqui. Como é que a gente faz e constrói essa lógica? Tá? Primeiro passo, eu preciso receber um valor do usuário, beleza? Aí eu vou assumir que eu vou ter um valor fixo, já que eu só quero construir a lógica. Então, eu vou assumir aqui, ó, não vou nem escrever em código ainda. X é o meu valor, X é igual a 100, tá? Eu preciso fazer o quê? Calcular o valor reajustado em quantos por cento? 15. Então, como é que eu calculo 15% de um número? Eu vou ler aqui, eu vou ler o que eu estou dizendo. 15% de um número. Quem é cento? 100. Então, Vou multiplicar 15% ele por 100. de um número. Isso. Veja só, 15 por 100. Eu tenho 15 por 100. 15 dividido por 100 de um número qualquer. Quem é esse número? Então, se eu quero calcular, já que eu quero desse número... Ai! Oh, meu Deus. Ó, perdão aqui. Então, ó, 15 por 100 e o número. Eu calculo 15% desse número. Quanto é 15% de 100? Ah, a gente já sabe que é 15. Então, como é que eu faço isso? Olha, o meu resultado é igual a 15. Tá? Vocês estão conseguindo ver direitinho minha tela? Tá, não tá? Tá dando pra 15. ver. Eu fiz tudo errado agora. Tudo ok. Eu me desconcentrei aqui. Pronto. Ó, 15 dividido por 100 multiplicado por 100. Por que multiplicado por 100? Porque esse carinha aqui é o número que eu quero calcular. Vou chamar de número para não ficar pequeno, tá? Então, a minha lógica é só essa. É ter esse valor, depois calcular o 15% desse número e depois imprimir ou mostrar quem é o meu resultado, tá? Beleza. Então, dito isso, como é que eu faço agora para aplicar em Java? Esse número que eu estou recebendo aqui, eu vou chamar ele, ou vou definir o tipo dele, como sendo um double. Por quê? Porque eu não sei qual é o valor que vai ser informado, então eu vou aceitar que ele informe valores reais, tá? Aí eu informei 100. Meu resultado, eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Se eu tenho uma divisão e uma multiplicação, é justo que eu tenha possivelmente um valor quebrado também. Então, vou chamar esse meu resultado de double. E como é que eu faço para mostrar na tela o resultado? Eu vou utilizar o meu system out print ln e vou mostrar o meu resultado. Então, ponto e vírgula aqui no final, toda linha, tá, em Java que a gente vai escrever, precisamos colocar o ponto e vírgula quando essa linha encerra. O ponto e vírgula aqui no Java ele é obrigatório. Se eu esquecer esse ponto e vírgula, o Java aqui vai reclamar e vai dizer que está faltando para eu colocar. Então, novamente, aqui é a lógica do nosso programa. Então, se eu executar, deve-se mostrar aqui no meu resultado, tá, o quanto vai dar 15% de 100. Agora, veja só. Opa! Por que deu zero? Tem que multiplicar o número primeiro, não depois dividir por 100. Desculpa, pessoal. Eu fui fazendo a lógica e vocês nem... Aqui tudo bem, mas aqui não. Aqui, ó, quer ver? Porque ele vai pegar o valor que está lá na variável, deixar como estava antes. 15 dividido por 100, multiplicado por número.
Oxe. Valeu. Um ponto aí para quem estiver identificando, porque tá dando errado ali. Não é para dar errado, não. Hoje, professor, quem não sabe nada perder esse ponto tá errado, viu? Não, um ponto para quem identificar. Se eu estiver na sala de aula e eu errar, eu sempre dou um ponto para quem observar onde é que eu errei. Tá certo? Professor, o senhor errou nisso. Veja bem, não era para a ordem dos fatores aqui estar atrelando em relação a isso, não. Porque os parênteses a gente utiliza para poder organizar as nossas expressões, tá certo? Mas, enfim, eu só mudei a ordem aqui. Deixa eu só botar os parênteses aqui de novo. Não sei por que ele tá dando... Se é o Java que mudou, porque tá na 1.9. Ó, se eu ponho os parênteses, ele tá dando 0. Não, Henrique, calma, Henrique, eu tô chegando lá. Mas é isso mesmo, tá? Eu só tô querendo entender aqui por que que deu 0. Mas é isso que eu queria observar, e Henrique bem já observou aí no chat, tá certo? O que é que acontece? Gente, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou calculando o que eu acabei de dizer a vocês. Estou calculando 15% do número. Então, quanto é 15% de 100? Opa! Quanto é 15% de 100? 15. Tá aqui, ó, 15. Quanto é... Como é que aumenta isso aqui? Quanto é 15% de 143? Então, ele vai calcular aí. Daí, ó, 21,45. E por aí vai. Beleza. Mas o que é que eu pedi na questão? Eu pedi que a questão vocês fizessem o reajuste de valor. Então, isso daí implica dizer que esse resultado aqui, na verdade, é só os 15%. Quem é o resultado final? É o número mais os 15%. Por quê? Porque o valor reajustado é 143 mais 15% de 143. Então, quando eu executar agora, ele vai somar os 21 ao 143. Então, o valor reajustado é esse aqui, ó. Se eu colocar o valor 100 aqui para ficar mais fácil, porque o valor é 15, tem que dar 115. Tá certo? Então, tá aqui, ó, 115 do valor, tá? Beleza, mas novamente, agora a questão pediu o quê? Pedia que esse valor aqui, esse número, fosse informado pelo usuário. Então, como esse número precisa ser informado para o usuário, toda vez que vocês precisarem fazer uma leitura do teclado, pessoal, vocês vão fazer utilizando este comando aqui. E, novamente, como eu esqueci, como a Elaine falou, professor, vai mudar? Não. Vou deixar isso aqui, vou considerar sempre como um padrão para a leitura de valores do teclado. Quero ler alguma coisa, eu vou usar esse scanner aqui, ler igual a new scanner system.in. Padrão. Então, uso isso daqui para declarar, tá certo? E uso esse ler.close para fechar. Então, eu vou falar para o meu teclado, para o meu computador, para o meu Java, que agora ele não precisa mais estar observando o teclado se vai ser digitado alguma coisa. Scanner vem de escanear, copiar, ou ainda você pode remeter à questão do ouvir. Ao fazer isso daqui, o Java passa a ouvir o que é que eu estou digitando na teoria, assim fazendo uma abstração no meu teclado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o meu número agora, ao invés de ser 100, vai ser o número que o usuário informar. Então, eu coloquei, mostrei lá na aula passada, tem até o exemplo lá dos códigos, tá? A forma de como é que eu leio esse valor. Então, a gente vai chamar o nome dessa variável que a gente coloca aqui em cima, tá certo? E que eu estou chamando de ler, pode ser ler teclado, qualquer coisa, desde que seja o mesmo. Ponto, next. E aqui, pessoal, a gente vai informar qual é o tipo do valor que a gente quer ler do teclado.
No meu caso, a minha variável número, ela é um double, é um valor real. Então, eu vou chamar um next double. Se a minha variável fosse um inteiro, eu ia chamar um next int. Se a minha variável fosse uma string, aí é o que tem uma partezinha diferente que eu vou falar já já, tá certo? Então, quando a gente estiver utilizando no laboratório, olha o que vai acontecer. A gente precisa decorar tudo? Não. Tá pequenininho aqui, porque eu não sei como eu mostro, faço para aumentar essas letras aqui, tá? Mas aqui eu tenho todos os tipos que a gente pode chamar quando a gente for criar aqui ou esperar essa entrada do teclado. Então, eu apertando Ctrl/, o programa já me diz, então eu venho aqui, ó, só dou 2 cliques em Nest Double e ele vai receber esse valor do teclado como um double. Eu não vou precisar decorar tudo, porque eu vou ficar utilizando sempre essas opções do que essa IDE, que é o Eclipse ou o NetBeans, eles vão nos dar para que a gente facilite o nosso trabalho. Então, feito isso, esse número agora vai ser esperado ser lido do teclado para processar e calcular o resultado. Gente, se eu processar aqui, olha só o que acontece. O meu computador, cadê? Vai pedir para digitar o número, né? Travou aqui, foi tudo. Pronto, deixa eu ver aqui. Ó, apareceu alguma mensagem aqui na tela? Nessa parte de baixo aqui, ó, que é o meu console, que é ele executando. Apareceu alguma coisa? Não. Mas está só aqui piscando. Por quê? Porque ele já está esperando eu digitar o valor. Então, se eu coloco 2, ó, quanto é 15% de 2? É 0,3, ele vai somar 2,3. Por que não apareceu nada, professor, aí na tela? Por que aqui não pediu assim, digite o número, qualquer coisa? Porque eu não coloquei nada aqui na tela para poder mostrar. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, System, Alt, Print, LN, e vou pedir, ó, digite o número para ser calculado. Bota ponto e vírgula. Vou só deixar isso aqui embaixo porque eu... Ai! Ai, bexiga. Pronto. Então, agora ele vai pedir para que seja digitado, ó, digita o número para ser calculado. Vou informar 100, ele vai imprimir 115. Então, aqui são comandos de saída. Se eu quero melhorar isso aqui, se eu quero mostrar o resultado é esse valor, o resultado, o reajuste de 15% do valor informado é tanto. Então, aí eu vou trabalhando com essa questão das mensagens. Eu vi que teve gente que teve dificuldade, por exemplo, aqui, ó. Eu cliquei para executar meu programa, ficou isso daqui e não aconteceu nada. Porque, ó, se ele está piscando aqui, ele está esperando que eu digite alguma coisa. Tá certo? Beleza? Então, essa parte aqui foi mais ou menos do que estava lá da questão. Vocês ficaram com dúvida em alguma coisa do que eu expliquei? Alguma coisa que eu possa pontuar aqui novamente? Professor, no meu caso agora, porque quando o senhor declarou a variável, o double eu entendi porque é primitivo, mas quando o senhor colocou para ler next double, já colocou ele maiúsculo. Porque este daqui, esse next double, tá? A gente chama ele de um método. É um método de uma classe. Então, novamente, conceitos mais para frente. O que é que a gente precisa pegar agora é que as formas de chamar todas são assim, ó, next, aí, por exemplo, int, tá? Aí ele vai ler como um inteiro, e assim por diante. A gente vai ter aqui, ó, a lista de todas as formas de chamar. O float com F maiúsculo, o long com L maiúsculo, o short e assim por diante. Então, é a forma como ele define que a gente tem que usar. Então, aí não é opcional eu escrever. Não é opcional para eu escrever. Aí eu coloquei aqui, ó, dentro dos códigos que a gente estava utilizando, que eu passei o link lá para vocês, alguns tipos do que a gente vai
usar. Deixa eu ver só se ele abre aqui. Deixa eu ver só se ele carrega. Parece que minha internet ficou lenta. Pronto. Sim, e outra coisa, professor. Por que quando o senhor estava fazendo agora, não teve que importar o scanner? O scanner eu importei. Aqui. O senhor já tinha feito já, né? Tá? Ah, tá. É porque quando a gente estiver utilizando aqui, pessoal, vejam bem. Vejam como algumas coisas vão ficar melhor. Tá vendo? Eu não importei o scanner, tá? Mas ele está dizendo aqui que ele não consegue resolver qual é o tipo de scanner. E ele está me dando aqui já ó, a sugestão. Eu posso importar o scanner daqui, ó, do Java Útil. Aí eu dou 2 cliques aqui, ó. Aí ele já importa sozinho. Tá? Então vão vir várias coisinhas aí dentro dessa IDE que vai nos ajudar nessa parte de programação, em algumas coisas, porque o que é esse importar o scanner aqui? Eu não falei para vocês, tá certo? Mas aí a gente vai aprender isso mais na frente. Então a gente vai assumir toda vez que a gente tiver alguma coisa. Eu ia perguntar. Tá? Mas se quiser eu digo, o scanner aqui, ó, quando eu estou fazendo esse import aqui, o que eu estou fazendo no Java, eu estou utilizando o conceito de biblioteca, tá? Então, o que é que uma biblioteca tem hoje? Uma biblioteca física tem conhecimento, vocês concordam comigo? A gente tem inúmeros livros lá dentro, e cada livro fala sobre alguma coisa, e quando se a gente considerar a biblioteca da escola técnica, a biblioteca municipal e por aí vai, cada uma tem conhecimento e pode ter conhecimentos diferentes ou ter algumas coisas até semelhantes, porque cada uma tem seus livros. Então, aqui no Java, ele permite que a gente se aproprie ou que a gente use esse conhecimento dessas bibliotecas. Então, quando eu digo aqui ao Java, importe javautil.scanner, eu estou dizendo, pegue o conhecimento de scanner lá que tem dentro dessa biblioteca, que eu vou utilizar aqui. E eu uso esse conhecimento para quê? Para ler as informações do meu teclado. Que show. Oi? Eu não escutei a line. Eu falei, que show, que coisa boa. Ah, tá. Gente, olha só. Os tipos que a gente tem, que a gente vai usar, eu coloquei aqui ó, os tipos de variáveis dentro do programinha que eu estava passando lá, que são essas notas de aula para vocês utilizarem. Então, eita. Oi? Como é que acessa aí essa área? É só digitar esse link aqui. Eu vou pôr aí no coisa aqui no chat. Não é essa área aí que o senhor tá. Ah, Java aula, né? Isso. Tá? Então, todas as notas do que eu for colocando, eu vou colocar aqui. Beleza? Então, aqui tem os tipos para a gente utilizar. Mas a gente não vai precisar utilizar o float neste momento. Não vamos utilizar o byte nesse momento. O long não, o boolean sim, o double sim, o string sim. Então, eu vou lembrar só desses quatro métodos aqui para poder pegar os valores, tá certo? No caso do string, para ler é o next line, exatamente, Henrique. É o next line, é o único que não leva o nome string para ler, tá? Porque ele lê a linha toda, tá? Então, a gente tem next line, tem next lines também. Mas aí mais na frente a gente vai fazer isso. Então, essa é a parte aí da segunda questão. A terceira questão, para a gente encerrar e eu falar outra coisinha aqui para vocês, é isso daqui. Cadê? Em linguagem natural, cria uma sequência lógica para resolver a situação abaixo. Um homem que precisava atravessar um rio com um barco que possui capacidade de transportar apenas ele e mais uma de suas 3 cargas, que são um cachorro, uma galinha e um saco de milho. O que o homem deve fazer para conseguir atravessar o rio sem perder suas cargas? Lembrando, por exemplo, que se deixar o cachorro e a galinha de um lado, o cachorro come a galinha e assim por diante. Então, alguém conseguiu resolver essa questão aqui?
Rapaz, eu coloquei aqui, eu só não sei se tá Consegui. certo, né? Eu consegui, professor. Conseguiu? Consegui. Show. Você foi mais tranquilo. Essa foi mais tranquila, só usando a lógica. É. Mas eu descrevi lá o passo a passo, né? Quando eu fiz, eu descrevi o passo a passo lá e enviei. Tá certo. Show de bola. Vou dar uma olhadinha. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, viajei na galinha, mas de boa. Qual é a ideia disso daí? É que para que a gente possa transpor ou transportar todo mundo de um lado para o outro e a gente não perca as nossas cargas, a gente tem que pegar o que a gente chama aí do pulo do gato. E o pulo do gato dentro da lógica dessa questão é que a gente vai com uma coisa, vai deixar lá e volta com outra coisa para pegar outra e assim por diante. Então, por exemplo, eu posso eu posso deixar primeiro, por exemplo, o cachorro e o milho e levar a galinha. Volto agora nesse momento sem nada. Posso pegar, sei lá, Qualquer um dos dois, né? Qualquer um dos dois e levo de volta. Quando chegar lá, eu trago a galinha de volta comigo, pego a outra carga, levo e assim por diante. De forma que eu use justamente o cachorro e o milho, já que o cachorro não come o milho, para que eu não perca as minhas cargas. Então, eles que podem ficar de um lado só e do outro lado também a mesma coisa. Tá? Então, a gente usa isso daí, a gente vai usar já já com o que a gente chama de conceito de variável auxiliar. São esses tipos de variáveis, são esses tipos de situação que vai nos permitir fazer algumas coisas. Bora lá agora para a prática, para que a gente aplique esse conhecimento da terceira questão aqui com lógica de programação. Vou apagar aqui o meu código, não vou usar mais isso. Vou deixar meu padrão aqui para leitura. Nem preciso decorar, pessoal. A gente não, isso daqui, nesse momento, usar essa parte aqui do scanner não é um conhecimento, digamos assim, de fato. Isso daqui é só, novamente, uma ferramenta para que a gente leia o teclado. Eu estou focado na lógica aqui com vocês, tá? Então, pode sempre deixar isso aqui copiado. Se a gente tiver que fazer alguma prova aí brevemente, eu boto isso daqui na prova para vocês não terem que esquecer, tá certo? Então, isso daí não vai de conhecimento agora. Podem copiar isso daí, copia e cola toda vez que precisar, que souber que vai usar o teclado. Então, veja só. Vamos supor, pessoal, que eu tenho vou botar aqui, ó, número A como sendo 10. E eu tenho um número B como sendo 20. O que é que eu quero, gente? Eu quero que, ao imprimir na tela o número A e o número B, eu imprima o número A sendo 20 e o número B sendo 10. Em outras palavras, professor, o que danado o senhor quer fazer aqui? Eu quero fazer o que, se a gente tivesse agora tomando uma água, vamos dizer assim, eu dissesse a vocês, pessoal, eu tenho 2 copos. Eu quero mudar a água do copo A para o copo B e a água do copo B para o copo A. Eu consigo fazer isso, pessoal, com os 2 copos de água aqui cheios na minha mão? Não. Tem que ter mais uma opção para poder fazer isso, né? Tem que ter, no caso, tem que ter mais um copo para poder fazer isso. Exatamente, eu tenho que ter mais um copo para, em algum momento, guardar a água de algum desses 2 copos, depois colocar a água no outro, pegar esse outro terceiro copo e colocar nesse daqui que secou. Aí eu consigo fazer a troca, correto? Então, agora me digam e vamos lá responder como é que eu faço a troca das minhas variáveis. Então, uma variável número A que está com valor 10, uma variável número B que está com valor 20, e eu quero trocar os valores dessas minhas variáveis. Então, quem é que eu preciso aqui? Criar mais uma variável, no caso aí, X, né? Seria X ou neutra, sei lá, uma coisa assim. Uma variável C, no caso. Estou chamando de variável C. Quem é essa minha variável C? O 0. Não é ninguém. Então, como é que eu faço a troca agora? Eu vou dizer, olha aqui, o meu número C vai guardar ou a água
ou o valor que está em número A ou o valor que está em número B, tanto faz. Mas vou dizer que ele é número A, tá certo? Aí eu vou dizer agora que o meu... Opa, desculpa, número B, na minha lógica aqui mental. Aí eu vou dizer agora que o meu número B é igual ao meu número A. Então, eu vou trocar o valor de B com o valor de A. Então, B, que era 20, vai passar a ser 10. E agora, o meu número A, ele não pode ser igual a B. Porque se eu disser que número A é igual ao B, ele vai pegar o valor atual de B, que é 10. Então, o meu número A agora é a água que está do número C. Aí, com isso, eu consigo fazer a troca. E agora eu vou imprimir na tela número A sendo o valor 20, número B sendo o valor 10. De boa? Alguém conseguiram entender, pessoal? Sim, sim. No caso, essa terceira, no caso dessa terceira variável, ela sempre vai ser utilizada duas vezes, né? O mesmo caso da galinha lá, né? Ela teve que ser transportada duas vezes, né? Exatamente. Está vendo? Então, veja bem que a ferramenta que a gente utilizou ali foi a ferramenta de uma linguagem natural, nossa, falada. A mesma coisa dos copos aqui. Se eu perguntasse, vocês saberiam responder. E aqui eu só estou implementando isso em lógica para eu trazer isso para a minha linguagem de programação. Vamos implementar isso daqui? Já fiz isso daqui, ó, de forma rápida aqui. Como é que eu faço, ó? Meu A é um inteiro, meu B é um inteiro, meu C também é um inteiro. Coloco o ponto e vírgula aqui em tudinho, ó. Declarei as três variáveis. Aí agora eu só estou dizendo que cada uma assume os valores diferentes de cada uma delas. Opa! E eu vou agora imprimir. Porque deu errado aqui com o meu número C? Porque eu não coloquei o ponto e vírgula. Valeu. Quem tá vendo algum erro aí? Tô tentando, mas não tô conseguindo, não. No caso aí, você não ia ter que colocar o print, não, para imprimir na tela? Eu vou colocar, é porque ele tá dizendo aqui que eu não coloquei o ponto e vírgula. Ah, tá. Pronto. Foi dele aqui. Então, agora, ó, vou botar meu print na tela e vou imprimir meu número A. E depois vou imprimir o meu número B. Ele estava acusando que eu não tinha posto o ponto e vírgula. Então, ó, vou imprimir aqui antes o valor original, só para a gente saber, ó. Professor, Antes. licença. Oi. Por que o senhor deixou essas aspas assim? Como? Porque ele colocou o espaço ali para imprimir junto. Aqui é... Ah, sim, essas aspas aqui sem nada, não é isso? Isso. Isso, foi só para ser um espaço mesmo, tá? Como alguém falou aí, o Leonardo falou, acho. Então, ó, aí eu vou botar aqui o tracinho só para não ficar vazio, tá certo? O que eu estou fazendo aqui, eu estou juntando tudo para imprimir na mesma linha. Então, vou executar o meu código e aí vocês vão ver. Então, ó, antes eu tinha número A como sendo o valor 10 e o número B como sendo o valor 20. Depois eu fiquei com o número A sendo o valor 20 e o número B 10. Certo? Então eu fiz uma troca aqui de variáveis e essa sequência aqui, essa lógica da troca é a mesma que vocês podem utilizar lá para a questão das galinhas. Agora, bora pegar uma questão que não tem ali para que a gente possa resolver aqui. Vejam só, pessoal. Como é uma questão simples, para que eu vou pedir agora aí. São que horas? Quem consegue me responder? Meu celular está mostrando que são 8h38. 9h20. 9h20. Então, meu computador tá certo e o celular tá doido aqui. Vou tirar um print aqui, tá mostrando que é 8h38. Vejam bem,
para a gente encerrar, e eu vou deixar as atividades e a gente vai fazendo. Eu vou deixar a atividade resolvida também, para que vocês possam ver como é que eu resolvi, para tentar fazer as outras demais. Gente, bem simples agora, e eu vou pedir para todo mundo, vou pedir até para Saulo acordar. Acorda aí, Saulo. Acorda aí, Saulo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro teste, que a gente pegue um número, qualquer número, declare essa variável. Eita, meu Deus. Calma. Vamos pegar um valor, um número, declarar em uma variável do tipo inteiro e vamos calcular o predecessor dessa variável e o sucessor dela. Então, se eu falo que é 100, quem é que antecede o 100? 99. 99. E quem é 99. depois do 100? 101. 101. Então, o que eu quero é que vocês imprimam antecessor, predecessor, 99, e depois sucessor, 101, tá certo? Vamos lá, bora fazer isso aqui todo mundo junto? Vocês abram agora o site aí pra gente começar a escrever. Como é que eu faço? Com a lógica, declaro 100 uma variável do tipo inteiro, depois imprimo na tela esse valor menos 1 e depois esse valor mais 1. Vamos lá, por que eu vou pedir agora que vocês vão fazendo aqui e a gente vai dando esse tempo? Porque se alguém tiver alguma dificuldade, agora atualizou a hora do meu relógio no celular. Se alguém tiver alguma dificuldade em estar executando, como outras pessoas tiveram, aí vocês falam agora e a gente vai tentando resolver. Tá certo? O primeiro que resolver, compartilha a câmera aí com a gente. Professor, disponibiliza aí o link, por favor. O link do Replit. Sim. Então, professor, é para ler 3 números e colocar na ordem, é? Vai ler um e aí coloca. O que aqui antecede ele e o que vem depois. Ah, sim. Bora lá, o primeiro que terminar aí, compartilha a tela. Vou cortar aqui a minha. E aí a gente vai falar só sobre mais uma coisa, tá, pessoal? E aí tem que ser bem rápido. Vamos lá. Nem dá, tô no celular, nem dá para compartilhar. Beleza. Vejam esse tipo de de situação aqui. Alguém já conseguiu? Tudo ok? Alguém teve dificuldade? Vamos lá, pessoal.
Vou apresentar aqui novamente a tela. Então, qual é a ideia para poder resolver isso? Tá? Então, eu vou declarar uma variável. Essa minha variável, como eu falei, ela vai ser do tipo inteiro. Então, vou dar um nome a essa minha variável. Então, vou chamar ela de valor, tá? E vou definir um valor para essa variável. Vou chamar do 100 aqui, já que eu estava falando. Depois disso, basta utilizar o systemoutprintln, tá? Para imprimir o valor menos 1 e depois o systemoutprintln para imprimir o valor mais 1. Logo, aqui vai ser impresso 99 e aqui 101. E aí, como eu pedi para vocês só colocarem a mensagem, aí vocês vão colocar aqui, ó, antecessor, Vixe, tá ficando doido aqui meu teclado. Antecessor, imprime o valor e depois o meu sucessor e imprime o valor na tela. Então, para resolver essa situação que eu passei, seria este daqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Meu Java tá que tá, viu? Vou definir mais duas variáveis aqui, então, que o negócio tá ruim aqui. Então, eu calculo quem é o meu valor menos 1 e depois eu calculo quem é meu valor mais 1. E ao imprimir, ele vai imprimir o antecessor 99, já que eu falei o valor 100, e o meu sucessor 101. Se eu quisesse receber valores aqui do teclado, eu utilizaria o meu scanner, receberia o meu next int, e aí faria o mesmo cálculo aqui, tá certo? Aí eu passei uma outra questão aí para vocês dentro do... Opa, não estou conseguindo. Valéria disse que não estava conseguindo. Deixa eu copiar o código aqui para vocês tentarem processar lá no site. Veja se vocês conseguem processar no site, pessoal. Tá? Vocês copiam aí e colam lá. E enquanto isso, eu vou explicando aqui, ó. Vejam bem, vejam essa situação. Vamos supor que vocês estão tentando fazer um empréstimo. E aí vocês estão tentando fazer um empréstimo e o banco diz o seguinte: eu só posso conceder o empréstimo a vocês se vocês tiverem uma margem de 20% até 20% do salário de vocês. Isso implica dizer o seguinte, que se o salário de vocês for R$1.000 e vocês quiserem um empréstimo com parcelas de R$250, eu não posso conceder porque passa os 20%. Então, se vocês quisessem um empréstimo agora com parcela de R$100, eu posso conceder porque essa parcela é menor do que os 20%. Então, o banco utiliza essa logística para poder calcular se vai dar empréstimo ou se vai conceder um empréstimo, sim ou não. Então, como é que a gente faria isso em nosso programa? Tá? A lógica aqui de resolução do nosso programa, a gente vai ter um salário. Eu vou dizer aqui que meu salário é um double, o meu salário, e vou ter um outro double aqui, que é a prestação do que eu quero pagar do meu empréstimo. Beleza? Então, a gente sabe o seguinte, a lógica do que ele disse foi o seguinte, ó.
Se a prestação for maior do que 20% do salário, empréstimo não pode ser concedido. Se não, empréstimo pode ser concedido, tá? Então, ele coloca uma questão que a gente vai chamar, tá, de condição. Então, ele coloca uma questão condicional. Ele só concede um empréstimo a você se, e somente se, a prestação ela for menor do que 20% do seu salário. Tá certo? Então, olha, se eu tenho uma situação que o meu salário é R$1.000 e eu quero uma prestação de 150, beleza. Agora, se eu tenho uma situação que o meu salário é, sei lá, R$2.000 e eu quero uma prestação de um empréstimo que é 420, não tá beleza. Ele não concede. Por quê? Porque 420 é maior do que 20% do meu salário. Então, essas condições, pessoal, quando ele vem assim, e vai existir muitas aqui no nosso dia a dia, e ele vem e fala um se dentro de um texto, dentro de um problema, então a gente pensa assim, ó, se existir isso, então eu vou fazer isso. Se não existir, eu vou fazer isso. Se chover hoje, eu vou ficar em casa. Se não chover hoje, eu vou sair de casa. Então, se eu tenho condições de ficar em casa agora na quarentena, eu vou ficar em casa. Se eu não tenho condições de ficar em casa na quarentena, eu vou ter que sair para trabalhar. Então, são condicionais. Perceba que toda nossa condicional, tá? Ela vai sempre trabalhar com dois tipos de ação ou mais tipos de ação, tá certo? Mas nesse caso aqui nosso inicial, vamos trabalhar com 2 tipos de ação. Uma ação que é quando essa minha condicional é verdadeira, ou seja, quando acontece o que eu quero, e a outra ação é quando não acontece o que eu quero, é o meu se não. Então, se chover hoje, eu vou sair de casa. Se não chover hoje, eu vou ficar em... se chover hoje, eu não vou sair de casa. Se não chover hoje, eu vou sair de casa. Então, é uma condição, é uma condicional. Quer ver onde vocês fizeram esse exemplo de condicional? Quem jogou aquele joguinho que eu passei lá como primeira atividade para vocês do code.org, tá? Então, se existisse um obstáculo na frente, aí dobre à direita. Se não existir, siga em frente e assim por diante. Então, quer ver um outro exemplo assim, que agora já está mais próximo da gente, dia a dia, que utiliza essa simples estrutura de código aqui, de comando, são aqueles robôzinhos que limpam a casa, tá? Eles sempre vão seguindo um caminho. Aí, se existe obstáculo, pegue outro caminho, vira à esquerda ou vira à direita. Se existir obstáculo à esquerda, vire novamente. E assim por diante. Então, mesmo quando você muda os móveis de lugar e aquele robozinho está dentro da sua casa limpando ali o chão, alguma coisa assim do tipo, ele consegue identificar e aí ele vai seguindo e vai mapeando, seguindo mais ou menos essa linha, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui no Java? O meu se, no meu português, do que a gente fala aqui, ou dentro de uma questão, ele é chamado no Java aqui de if, tá? Então, ele funciona dessa forma, pessoal. Se ele verifica aqui uma condição, qual é essa condição? É justamente isso que eu coloco aqui, que eu estou falando para vocês. Quando eu digo aqui, ó, que a minha condição para receber um empréstimo é se o meu salário ele é maior, ou se a prestação é maior do que 20% do meu salário, como é que eu coloco isso aqui em linha de código? Eu vou calcular os meus 20%. Então, a minha condição, ela vou chamar assim, ó, boolean, tá? Condição, ela é quem? A prestação que eu quero pagar é maior do que 20% do meu salário, então eu pergunto ao Java, prestação é maior do que 20% do meu salário. Como é que a gente calcula 20% do salário? Que a gente calculou antes, agorinha. A gente fez como? 0,2.
Beleza? Salário multiplicado por 0,2. Conseguem entender isso? Vocês conseguem entender isso? 0,2 por quê? Por que 0,2? Porque é 20 dividido por 100. Os 20%. Isso. Vou botar aqui para quem não consegue, não lembro. É 20 por 100, que dá igual a 0,2, tá certo? Beleza. Show de bola aqui. Então, o que é que acontece? Ó? Se essa minha condição aqui, ela for verdadeira, ou seja, se a prestação for maior do que 20% do meu salário, ele vai dizer que não pode conceder o empréstimo. Como é que a gente diz isso? Com o nosso System Out Print LN, e eu vou dizer aqui, ó, não posso te conceder empréstimo. Aí, se não, ou seja, se essa condição não for verdadeira, ou seja, se a prestação não for maior do que 20% do salário, aí a gente entra dentro do else. O else significa se não. E aí eu vou imprimir aqui agora, ó, system. Opa. Posso te conceder um empréstimo. Tá? Eu geralmente faço o contrário aqui. Mas tudo bem. Então, olha só. Eu agora só preciso saber quem. Quem é a minha prestação e quem é o meu salário. Para saber quem é a minha prestação e para saber quem é o meu salário, vou precisar receber esses valores do meu teclado. Então, para receber esses valores do meu teclado, tenho esse meu códigozinho que a gente vai adotar como padrão. E agora eu vou simplesmente receber e dizer o seguinte, ó. Salário vai ser igual a ler, que vai ler do meu teclado, next double. A prestação vai ser igual a ler, ponto, next double também do meu teclado. Então, eu vou ler o meu salário e vou ler a minha prestação. E aí, vou calcular se eu posso conceder um empréstimo ou não. Vou executar aqui o meu código. Só executar aqui. Cadê meu console? O computador está travando aqui só. Olha só, vou executar aqui o meu código e vou informar agora. O valor primeiro é o salário, meu salário R$1.000 e a minha prestação R$150. Então, ó, posso te conceder empréstimo. Por que posso te conceder empréstimo? Porque a minha prestação ela não é maior do que 20% do meu salário. Vou executar meu código de novo aqui. Então, quando eu executar meu código aqui de novo, agora eu vou falar, ó, meu salário R$1.000 e minha prestação R$300. Então, como R$300 é maior do que 20% do meu salário, não posso te conceder empréstimo, tá? Posso melhorar esse código para ficar mais fácil da gente ler? Posso começar a colocar aqui, ó, sair colocando alguns comandos de saída e pedir a ele para informar o salário. Depois, vou botar aqui, informar a prestação, tá? Aí ele já vai pedir essas duas informações. E se vocês não quiserem, tá vendo essa condição aqui? Eu só fiz isso, pessoal, porque a sintaxe básica de quando a gente usa um if, e eu vi vocês usando lá dentro da aula de Jean também, se vocês não lembram lá, que a gente tem o se esta condição, esta comparação for verdadeira, então execute esta parte aqui do código. Se não, ou seja, se essa condição for falsa, execute esta parte daqui do código, tá? Então, essa minha condição nada mais é do que isso aqui. Tá? Então, ela é um resultado que a gente chama de Boolean, ou seja, booleano, um valor lógico. Só vai assumir dois tipos de opção, sim ou não. Tá certo? Posso colocar a condição dentro do if? Pode sim, como está aqui agora.
E aí a gente vai ter, e a gente vai vendo depois, que a gente vai ter várias situações, que a gente pode ter um if dentro de outro if, e assim por diante. Vamos supor o seguinte, ó. Oi. Coloca a tela inteira aí, vamos tirar um print. Coloca a tela inteira. Tá vendo como? Deixa eu ver. Assim, Como é? o começo em cima. Disso aqui tudinho? Sim, isso. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Ó. Porque aqui, ó, todo mundo fica com o código, tá? Eu tô fazendo essas notas de aula aqui, ó. Ah, sim, eu me esqueci de dizer que quem viu aqui também, eu botei aqui, ó, para vocês corrigirem a questão 2, tá certo? Ó. Aí eu coloquei toda a explicação aqui, tá certo? Tá dentro desse mesmo link, ó. Vou pôr aí no chat. Então vocês acessam esse link e aí tem lá a questão 2, tem essas outras coisas também, tá bom? Professor, depois posta lá no Classroom pra gente ter acesso também a esses links. Beleza, Leonardo. Pode deixar. Tá? Então tá aí essas notas de aula que eu estou escrevendo sempre nesse main.java. Aí essa parte do que eu fiz agora tá aqui. Tá? Aquele códigozinho que eu postei para vocês daqui, ó. O que é que esse código tá fazendo? Que eu já estou usando o meu if, olha só. Ó, eu estou pegando a minha data atual nesse exato momento aqui do Java, tá? E estou formatando para considerar apenas como dia e mês, e depois eu comparo, olha, essa minha data formatada, ela é igual a 5/4, se for verdade, ele vai imprimir isso, ó, oba, hoje eu vou para a Escola Técnica Ariano Vilar Suassuna. Se não, hoje vai ser um dia tal, e ainda não chegou o dia, mas vou continuar me protegendo e fazendo a minha parte. Tá certo? Então, nada mais é do que isso aqui, uma estrutura de condição. Essa pergunta aqui, que é feita, tá? O Java sempre vai retornar para a gente sim ou não, verdadeiro ou falso. Beleza? A aula vai encerrar agora já, mas antes de encerrar, e só para eu aproveitar uma das facilidades do Python, mas não se preocupem porque não vou mudar nada, cadê meu Python? Tá? É só para usar o que a gente chama aqui de interpretador. É porque eu posso escrever e o Python retorna. Vejam bem aqui, ó, na tela. Nem se preocupem nada aqui. Ó, 10 é maior do que 11? Estou perguntando a vocês. 10 é maior do que 11? Não. Então, ó, se eu der um Enter aqui, é o que o Python responde para a gente. Falso. Dizendo que não é. Tá certo? Aí, se eu fizer aqui agora por variáveis, ó. Semelhante ao Java lá. Estou dizendo que A é 10 e B é 11. E eu perguntar a vocês, A é maior do que B? Não. Quem é A? É 10. Quem é B? É 11. A é maior que B? Não. Agora, B é maior do que A? Sim. Aí ele respondeu true. Tá certo? Então, toda vez que a gente faz uma pergunta, uma pergunta, digamos assim, a gente vai receber como retorno ou sim ou não, ou verdadeiro ou falso. Ó. Posso perguntar aqui, ó. A é igual a B? Não. Falso. E assim por diante, tá certo? Então, eu posso fazer inúmeras condições aqui dentro, e toda vez que eu fizer uma condição como esta, ó, que eu estou perguntando se é maior, a linguagem de programação vai me responder sim ou não. E aí a gente pode perguntar várias outras coisas assim do tipo. Então, eu posso perguntar aqui, como textuais também. Né? Por exemplo, ó, Leonardo é igual a Leandro? Aí eu, opa. Ai, eu me esqueci de colocar o igual a igual. Leonardo é igual ao Leandro? Aí é igual a igual. Aí ele vai me dizer que não. Agora, Leonardo é igual a Leonardo? Aí ele vai me dizer que sim. E assim por diante. Então,
qualquer tipo de pergunta que eu faço, eu sempre só vou assumir 2 valores, sim ou não. Então, aqui é exatamente igual. Então, aqui só responde sim ou não. Se for sim, executa esse código. Se for não, executa esse código aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo ok. Tudo bem. Os demais. Quem tá Tudo ok. acordado ainda? Tudo ok, Tudo Vanessa? certo. Tudo O ok. que não tiver, a gente desenrola. Beleza. Pronto. Acho que é só mais umas 2 vezes ainda. Show. Mas vamos com calma. Eu vou passar outro videozinho bem pequenininho que é só direto ao ponto, porque eu tô salvando as aulas. Aí a gente tá aqui participando, de repente vocês, eita, o professor falou alguma coisa, eu sei que falou, ou alguém falou alguma coisa, ou perguntou alguma coisa, e eu quero voltar ali para ver. Aí vai lá e volta, porque fica mais direcionado eu ter só aqueles 30 minutos que eu tô pedindo a vocês diário, do que vocês gastarem 2 horas do tempo de vocês a semana toda assistindo toda a aula aqui. Então, vocês vão passando e ver só o que ficou na dúvida ou teve alguma necessidade. Eu vou passar um código agora, um vídeo para vocês, pequenininho, para que vocês possam usar e fazer junto com a atividade que eu vou passar. E aí, quando for semana que vem, se Deus quiser, se Deus assim permitir, a gente vai estar dentro do nosso do laboratório, seguindo todos os cuidados, e a gente vai poder já começar a ir aplicando isso de forma presencial, todo mundo com os mesmos equipamentos, mesmo tudo direitinho para a gente executar, tá certo? Então, por aqui a gente para por hoje. Eu vou passar essas outras questões que vão envolver agora a mesma coisa do que envolveu antes, lógica, entrada de valores, variáveis, e agora com o if, verificando essas condições, e eu vou postar um videozinho bem curto sobre o if também, tá certo? E aí esse videozinho vai também acompanhado agora já com a apostila de vocês, e agora sendo que eu só vou estar postando amanhã, tá certo, pessoal? Ok, professor. Beleza? Boa noite para vocês. Muito obrigado por estarem até agora. Deixa eu ver se tem alguém. Tá certo? Mais gente abriu a câmera aqui. Vamos tirar uma foto da gente com cara de sono. Vamos tirar aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar a apresentação. Na apostila eu vou estar ensinando a vocês a instalarem, tá? O Eclipse, para quem quiser, o NetBeans. Beleza? Vamos lá. Quem é que abre mais um vídeo aí pra gente tirar uma foto pra gente encerrar? E outra coisa, né? Oi. O NetBeans e o Eclipse, ele só pega no computador mesmo, né? Celular não, né? Não pega no celular não, mas o celular, para quem tem Android, aí pode baixar o Java NIDE, que aí dá para fazer tudo também, fica com Java NIDE. Você fica com todos os códigos salvos, não vai precisar de internet, nada. Boa. Beleza? Aí você programa tudo pelo celular. Beleza, pessoal? Então, desde já, assim, desejo a vocês aí um bom feriado, uma boa Semana Santa, tá certo? E continue se protegendo, se Deus quiser. Saúde aí para todo mundo, para que a gente possa se encontrar semana que vem. Beleza? Então vamos lá para tirar. Obrigado, igualmente. Valeu. Vamos lá tirar uma foto para a gente encerrar hoje. Bom descanso aí também, todo mundo. Posso? Sorriso, cadê? Walter tirou o vídeo, Walter. Quem mais vai abrir o coisa aí, ó, com cara de sono? Bora lá. Falou. Show, gente. Obrigado aí. Segundo eu abro, professor. Beleza. Valeu, gente. Fiquem com Deus e boa noite, tá bom?